Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou vocês que vão se inscrever assim que o vídeo acabar, vão deixar o like, vão deixar o hype, vão compartilhar o vídeo com os amigos e também vão deixar seus feedbacks nos comentários. Eu sei que eu estou um pouco atrasado para falar sobre a convocação da seleção brasileira que rolou na última sexta-feira, mas eu já tinha avisado, né, que nós iríamos gravar esse vídeo e soltar só na segunda, mas também nem tão atrasados assim, já que esses jogos são dessa data FIFA de novembro, que ainda vai demorar aí umas 2 semaninhas aí para acontecer. Vamos enfrentar a Venezuela fora de casa e o Uruguai na Fonte Nova. E vamos falar um pouco, né, sobre essa lista. Eu acho que nem adianta muito nesse momento a gente ficar falando quem eu testaria, eu faria isso, eu faria aquilo. Claro que a gente vai dar os nossos pitacos aqui, mas a gente tem que pensar nesse momento com a cabeça do Dorival. Principalmente pós uma data FIFA que ele vem de vitórias, então ele vai ter um pouco mais de paz para trabalhar. Ele já tinha avisado de véspera que não ia convocar o Neymar nessa data FIFA. Num primeiro momento, e dentro do contexto que ele formulou a lista, eu concordo, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais tarde, beleza? Então o like já está dado, a inscrição já está feita. Vamos começar aqui a passar limpo essa lista do Dorival. No gol ele chamou Ederson, Bento e o Everton. Os mesmos 3 nomes mantidos da última lista, né, considerando que o Alisson está lesionado. Claro que muitos vão torcer o nariz para o Everton, não é um goleiro com uma idade pensando no ciclo até a próxima Copa do Mundo. Mas é como eu sempre digo, cara, se o problema da lista for terceiro goleiro, então a lista não tem problema nenhum. E a gente sabe que o Everton é um remendo para a ausência do Alisson. Em condições normais, o terceiro goleiro aqui, ou o segundo, né, o reserva imediato do Ederson aqui seria o Alisson. E considerando os primeiros jogos, a preferência do Dorival é pelo Alisson. Mas vamos ver se o Ederson aí vai ganhar definitivamente essa vaga. E aí quando o Alisson voltar, o Alisson pega um banquinho, mas eu não vejo aqui nenhum problema na convocação de nenhum dos 3 goleiros não, beleza? Você convocaria esses 3? Eu convocaria o Léo Jardim do Vasco, né, para terceiro goleiro. Eu acho até uma sacanagem, né, quando há jogos e a gente pensa sempre em você tirar um goleiro de um time brasileiro, né, para desfalcar esse time, ficar lá no banco, ou às vezes até treinando, o cara pode se machucar também. E aí a gente está com poucas opções, né, de goleiros aí fora do Brasil que sejam titulares. De primeira aqui eu consigo pensar no Neto, né, que está na reserva do Arsenal, no Lucas Perry, reserva do Lyon, e não tem muitos mais. Então o terceiro goleiro acaba tendo que ser um que se destaque aqui no futebol brasileiro mesmo. Ele escolheu o Everton, eu escolheria o Léo Jardim, mas não vamos perder muita energia debatendo o terceiro goleiro da seleção brasileira, né? Pelo amor de Deus. Laterais: Danilo, Wanderson, Abner, Guilherme Arana. São os 4 que ele chamou na última lista, né? Teve que fazer o corte do Guilherme Arana e aí chamou o Alex Telles, que não entrou em campo, não jogou um minuto sequer. Quando ele substituiu o Abner, que foi o titular e foi bem nos 2 jogos, ele chegou a colocar o Martinelli, né, naquela reta final ali de jogo contra o Chile. Martinelli que é ponta, o Abner naquele momento já estava fazendo uma função bem ofensiva, com o Danilo segurando ali como terceiro zagueiro. Eu não convocaria o Abner para aquela lista passada, mas como ele foi convocado e foi bem, e foi titular, eu acho que merece a sequência aqui. Só não sei se ele vai ser titular com o contexto do Arana voltando, né, porque o Arana não esteve disponível. E talvez ele fosse o titular e o Abner o reserva na última lista. Então vamos ver como é que vai ser esse aproveitamento aí na lateral esquerda. Na lateral direita, eu acredito que o Wanderson será titular nos 2 jogos. Foi bem na partida que jogou contra o Peru, quando o Danilo foi barrado, digamos assim. Mas a gente sabe que o Danilo não vai passar de titular e capitão para não convocado assim tão rapidamente. Então eu quero crer, acredito que vai ser essa a última data FIFA em que o Danilo é convocado e ele será reserva, para essa despedida dele da seleção ser gradual. Primeiro ele fica de fora do segundo jogo da última data FIFA. Segundo, ele pode ficar de fora, pode ser reserva nos 2 jogos da data FIFA seguinte. Na próxima, ele já não é encarado como fundamental e aí pode ser excluído, deixado de fora aqui de uma posterior convocação, né, para a data FIFA de março. É o que eu faria realmente. Até para poder mandar um recado pro grupo que, se o cara é homem de confiança, é o cara que tem o respeito do treinador, até para ser o capitão, tem o respeito dos outros jogadores, essa despedida dele ser um pouco mais tratada com tato, eu acho que é
é um bom recado pro grupo dos jogadores, beleza? E aí, quando ele deixar de ser convocado, a gente tem outros nomes aí que podem se colocar aí como opções, como o Ian Couto, como o próprio William do Cruzeiro, se continuar performando. O segundo turno dele não foi tão bom quanto o primeiro, mas acredito que ainda seja o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Enfim, também não tem uma proliferação tão grande assim de laterais direitos, mas o Danilo, cara, que além de estar jogando, além de ser reserva na Juventus, e quando entra como zagueiro, tudo bem, ele faz a função ali de um terceiro zagueiro, na seleção brasileira também, já não é mais um lateral de fato e não tem lá aquela força ofensiva para poder fazer as ultrapassagens que muitas vezes fazem falta nos jogos da seleção, beleza? Então, até por tudo isso, ele é bastante criticado, apesar de ser um bom jogador. E para fazer essa função de terceiro zagueiro, a gente tem zagueiros que podem fazer isso, né? Um deles é o próprio Militão, que o Dorival vinha ensaiando colocar Militão e Gabriel Magalhães como titulares, né? Nos poucos treinos que ele teve ainda com o Militão disponível. Depois o Militão acabou se lesionando, naquela data FIFA ainda de setembro, aí foi cortado e não pôde jogar nem a partida contra o Equador, que era o primeiro jogo daquela data FIFA em questão. E nessa segunda data FIFA ele se machuca ainda no Real Madrid e tem que ser cortado para poder convocar um outro jogador. Dessa vez, se ele não sofrer mais uma lesão, né, que seria inacreditável, ele provavelmente será o titular. A ver se ele será o titular realmente no lugar do Marquinhos, que também foi convocado, ou do Gabriel Magalhães, a exemplo do que foi a Copa América, né? Quando a dupla de zaga titular do Dorival foi Marquinhos e Militão. Eu não gosto, eu acho que tem que ser um destro e um canhoto, até por isso ele chamou dois canhotos, né? O Gabriel Magalhães, e dessa vez finalmente ele chama o Murilo do Nottingham Forest, não chama o Beraldo, né, do PSG, que é reserva e quando joga de titular joga na lateral esquerda, também fazendo aquele papel de base, eu acho interessante, importante, mas o Murilo está num momento muito bom, jogando no Nottingham Forest, já está merecendo essa convocação de tempos e eu gostei de vê-lo nessa lista, beleza? Agora a única dúvida é qual será a dupla de zaga titular, se ele vai manter Marquinhos e Magalhães, se ele vai incluir o Militão e se incluir o Militão, qual dos dois zagueiros ele vai abrir mão. Eu abriria a mão do Marquinhos e escalaria Militão e Magalhães titulares, beleza? Deixa eu só voltar rapidinho na lateral esquerda que eu não falei um ponto. Outros jogadores, outras opções, né, que poderiam ser chamados. Eu já estou cansado aqui de pedir o Samulino para jogar de ala, mas ele não vai usar três zagueiros, ou pelo menos não está sinalizando que vai usar três zagueiros, e o Caio Henrique também poderia ser uma opção, mas ele optou por manter Abner e Guilherme Arana. E quando ele precisou cortar o Guilherme Arana, ele chamou o Alex Telles, né? Então esses dois eu acho que estão um pouco mais atrás no radar do Dorival Júnior. Os volantes, André, Bruno Guimarães, Andréas Pereira e Gerson. Dessa vez eles chamam o Andréas Pereira como volante. E aí, até aproveitando, né, no meio, ele chama Paquetá e Rafinha. Quando ele precisou cortar o Paquetá, porque estava suspenso ali no segundo jogo, né, contra o Peru, que tomou o terceiro amarelo lá contra o Chile, aí sim ele chamou o Matheus Pereira, né, para a lista. E o Andréas, eu não lembro, acho que foi ele entrou na lista no lugar do Vini, né? Que aí o Rodrigo, que tinha sido convocado como meia, foi para a ponta esquerda, e aí ele convocou um novo meio-campista que foi o Andréas. Eu esperava nessa lista o Andréas entrando no lugar do Paquetá. Eu não esperava que o Paquetá fosse convocado. E eu achei que dessa vez o Casemiro finalmente fosse convocado, né? Fez um bom último jogo, né, com o Manchester United, e num todo da temporada do United ele já vai subindo de rendimento em relação à má temporada passada que ele fez. E cara, eu tô ansioso para esse retorno do Casemiro na seleção, mas a cada lista que passa e ele não vem aparecendo na lista, eu vou perdendo um pouco mais as esperanças. Agora, quem seria essa dupla de volantes titular? O Bruno e o Gerson foram melhores do que o André e o Paquetá, né, que foi a troca que ele fez do jogo contra o Chile para o jogo contra o Peru. Talvez o Andréas mereça uma chance aqui como titular, tá? Na vaga do Gerson, que seria também a vaga do Paquetá. E aí a dupla de volantes titular seria Bruno e Andréas. Mas eu acho difícil, eu acho que ele vai manter o Gerson como titular. E talvez até mantenha o Paquetá como titular, mas cara, vamos torcer para não, né? Pelo menos eu tô torcendo para que não.
mas eu não vou ficar mais tecendo muitos comentários sobre o Paquetá não, para vocês não me chamarem de implicante. E o Rafinha está muito bem convocado aqui também, como meia. No ataque, ele chamou 3 pontas direitas, né, em tese. Savinho, Luiz Henrique e Estevão. Estevão de volta, inclusive, na convocação. Na ponta esquerda ele chama o Vini, o Rodrigo, que pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar no meio, pode jogar de falso 9, fica ali como esse coringa no ataque. E só o Igor Jesus como opção de centroavante. Ele abre mão do Martinelli e do Endrick. Talvez tenha chamado mais atenção a ausência do Endrick do que do Martinelli. O Martinelli ele já não está mais tão unanimidade assim, né, no Arsenal, pra gente fazer um estardalhaço, né, pela ausência do Martinelli. Claro que ele ainda está jogando bem, performando e tal, mas não é mais aquele Martinelli, né, das temporadas anteriores, das 2 últimas, por exemplo. Não seria grave ele estar na lista e também não é grave ele não estar, tá? Até porque o próprio Savinho pode fazer a esquerda, o próprio Rodrigo pode fazer a esquerda. Numa ausência do Vini ali, se ele não jogar, então a gente tem reserva para ponta esquerda. Não é por falta de ponta esquerda reserva. O próprio Rafinha também pode jogar na ponta esquerda como reserva. Só que eu acho que isso tira um pouco de minutos do Estevão, né? A partir do momento que ele é a terceira opção na ponta direita, a gente imagina Savinho e Luiz Henrique brigando já pela titularidade na ponta direita, ou até mesmo os dois sendo preteridos pelo Rodrigo, que pode jogar também na ponta direita. O Estevão fica ali como terceira, quarta opção, e isso pode significar menos minutos para ele. E a ausência do Endrick, cara, eu acho que a condução do Dorival nas convocações do Endrick foi muito sinalizando de que ele ainda não está pronto, de que ele ainda não é 100% confiável, ou até talvez um excesso de cuidado para não queimar o garoto. Eu acho que tem que ter cuidado para não queimar o garoto, sim, mas eu acho que ele poderia ter mais minutos em outras convocações, o que deixaria ele um pouco mais pronto, né, na seleção brasileira também. Claro que o fato dele ser reserva no clube também chama a atenção, né? E o Dorival gosta de falar sobre isso nas entrevistas. Ele ainda está num processo de transição, entender um pouco como são os processos, né, lá no Real Madrid, que é o maior clube do mundo e tudo mais. Então tem que ter um pouco mais de calma para se utilizar o Endrick. Mas uma vez que ele estava sendo convocado nesse contexto, ele tinha que ter um pouco mais de minutos na seleção brasileira também. Talvez não como titular, mas ali como opção. E a gente sabe que o Endrick vai ser um jogador para o ciclo. Muito provavelmente estará na próxima Copa do Mundo. Então, eu entendo a ausência dele. Eu entendo que ele precisa jogar mais para merecer a convocação, mas me preocupo, porque esse tipo de condução pode ser feita de uma forma parecida como foi a do Vitor Roque, né? Todo mundo é muita gente, mas muita gente queria o Vitor Roque na seleção brasileira, até antes dele ir para o Barcelona. Aí ele vai para o Barcelona, é reserva, perde espaço. Hoje ele está no Betis, já não é mais nem cogitado. E era um cara tratado como a solução dos nossos problemas, tal qual o Endrick também era tratado. E aí, se a gente for perder tanto o Endrick quanto o Vitor Roque, desses jogadores jovens, né, que poderiam aí dar um acréscimo de qualidade para as nossas futuras gerações, futuras eras aí da seleção brasileira, eu acho isso muito pouco preocupante. Dito isso, o Igor Jesus, que é a nossa única opção aqui de centroavante, foi bem nas 2 partidas que jogou, chegou a fazer gol contra o Chile, para mim deve continuar sendo titular, mas o fato dele ser o único da posição aqui e o Rodrigo, né, meio que ter muitos concorrentes na direita, e ele com certeza não vai tirar o Vini da esquerda, me faz pensar que o Rodrigo talvez seja mais uma vez, né, escalado ali como esse homem mais avançado, tirando um pouco de espaço do Igor Jesus. Eu ficaria bem decepcionado se isso acontecesse. Não é porque o Igor joga no meu time, não, mas porque a seleção jogou melhor com um homem de referência na frente. Um cara que ataca mais profundidade, um cara que acelera nas costas, né, da defesa, sem necessariamente ser um peixe fora d'água, né? Não é um ponta improvisado por ali, ou um segundo atacante, ou um cara que pode jogar bem, mas não é especialista dessa função. O Igor joga muito bem de costas, né, faz muito bem um pivô, é um cara para ser acionado no jogo aéreo também muito melhor do que qualquer outro jogador improvisado. Então eu manteria o Igor no time titular, beleza? Um adendo aqui, primeiro asterisco que eu faço. Cara, nós estamos na reta final, né, da temporada do futebol brasileiro, já estamos em novembro,
né? Neste mês acontecerá a final de Libertadores. Nesta semana, né, já vai ser decidida a Copa do Brasil. No domingo passado já tivemos o primeiro jogo. No próximo domingo já teremos a conclusão. E alguns jogadores de clubes envolvidos nessas duas decisões estão convocados, né? O Luiz Henrique, o Igor Jesus, o Guilherme Arana, o Gerson e o Estevão também, né? Jogador do Palmeiras. Então talvez ele pudesse pensar numa seleção sem jogadores que atuam no Brasil, para poder preservar esses caras de eventualmente não se lesionarem, como aconteceu fatalmente com o Pedro, e acabar ficando de fora desses jogos importantes. Fora a reta final do Campeonato Brasileiro, né, também é muito importante. O próprio Estevão está envolvido aí nessa fase de conclusão do Brasileirão. Então, cara, claro que a CBF não tem culpa de ter mais uma data FIFA nesse momento, e mesmo que ele fizesse essa preservação, não dá pra gente cobrar os mesmos das outras confederações nacionais, né? Tem jogadores que atuam em seleções fora, né, a brasileira, que serão convocados e correrão o mesmo risco. Então não dá nem para culpar o Dorival por ter feito essa convocação de atletas que atuam no futebol brasileiro. Mas se ele tivesse preservado, a gente poderia ter aqui algumas opções. Por exemplo, no gol a gente já falou um pouco sobre isso, né? Teríamos que convocar um reserva, mas o terceiro goleiro ele praticamente não joga e mal treina, né? Faz ali um treinozinho que ele faria também no clube, então no gol acho que a gente nem precisa mexer não. Mas na lateral esquerda também comecei a falar, né? Tínhamos ali as opções do Caio Henrique e do Samuel Lino para poderem ser chamados nessas posições. Na do Gerson, ele poderia chamar, por exemplo, o Casemiro. Ah, mas o Gerson é segundo volante. Pô, o Andréas também é. O Paquetá na última lista foi convocado como segundo volante também. O próprio Rodrigo ele pode fazer essa posição de meia. E no ataque, ele tem 3 opções aqui que atuam no Brasil: Luiz Henrique, Estevão e Igor Jesus. Aqui ele poderia promover, né, a continuidade de Martinelli e Endrick, e poderia chamar o Neymar. O problema de chamar o Neymar, e eu não chamaria o Neymar, é que vai gerar no Neymar e na torcida que vai ver os jogos uma situação de que tem que colocar o Neymar para jogar, principalmente se o jogo estivesse desenhando ali com problemas para a seleção brasileira e ele chegar como salvador da pátria. E ele não tem condições físicas e clínicas para poder ser esse salvador da pátria. Se a gente usasse o Neymar muito mais para ele estar inserido dentro do contexto de seleção brasileira, e a montagem desse time vai passar necessariamente pela presença do Neymar, aí sim a gente poderia chamar, pelo menos para poder realizar ali alguns treinos leves e poder acelerar também essa minutagem baixa que ele vai tendo nos clubes. Por exemplo, ele não está inscrito nesse primeiro momento no campeonato lá saudita, só pode jogar a Champions asiática, e isso vai tirar minutos dele lá também. Então a seleção brasileira, esses 2 jogos de data FIFA poderiam acelerar esse processo de ritmo de jogo dele. O problema todo mundo sabe quem é o Neymar, são jogos pegados, Venezuela fora, Uruguai em casa, os caras podem dar pancada no Neymar. Lembrando que o Neymar se lesionou justamente no jogo contra o Uruguai, no primeiro turno das eliminatórias, e ele ficou aí mais de um ano fora, né, por essa lesão. E eu sei que o clube lá também vai ter um pouco mais de cautela em liberar o Neymar para poder fazer parte do ciclo da seleção brasileira nesse momento. Mas assim, nesse contexto aqui imaginativo que eu estou pensando, em que a seleção abriria a mão dos nomes que fossem jogados no Brasil, talvez o Neymar pudesse ser chamado para jogar ali. Ele pode jogar 10 minutos, os últimos 10 minutos do jogo, pode jogar 15, os últimos 15, pode jogar só 5, os últimos 5, principalmente se a coisa já estiver mais ou menos decidida, e aí ele entrar num contexto de só jogar para dar ritmo mesmo, tá? Ele não ter que ser esse grande nome salvador, mas corre esse risco que a gente falou, né? A coisa tá dando errado, tem o Neymar ali no banco, vai ter torcedor pedindo, principalmente no jogo que for na Fonte Nova contra o Uruguai. A coisa não tá dando certo no campo, tem o Neymar no banco, vão pedir pro Neymar entrar cada vez mais cedo, e essa pressão que o Dorival já sofre, né, de estar balançando no cargo, digamos assim, pode ser que ele nem termine um ano ainda técnico da seleção brasileira, o que eu discordaria, eu manteria o Dorival. Sei que muita gente discorda de mim, mas eu manteria o Dorival, pra gente não perder, não jogar mais um ano fora. Faria com que ele pudesse até ceder essa pressão e colocar o Neymar precipitadamente em campo, e a gente arriscaria que ele se lesionasse de novo. Mas ele pode se machucar até no treino lá no Al Hilal. A gente sabe que intensidade de treino, intensidade de jogo é completamente diferente, até porque você treina com companheiros seus que não querem te machucar.
o adversário necessariamente, sabendo que você tá fragilizado, tem um histórico de lesão, tá vindo de uma lesão longa, pode jogar poucos minutos e é o principal nome da seleção, vão pegar duro com você, beleza? Então é isso, galera, essa é a minha análise em cima dessa convocação. Num todo eu gostei, mudaria algumas coisas aqui e outra ali, como todo mundo, né? Mas gostei muito, né? Por exemplo, da convocação do Murilo, não gostei nada da permanência do Paquetá, gostei muito do retorno do Estevão, entendo a permanência do Danilo, não sei se eu já cheguei a falar isso, não lembro. Entendo a ausência do Endrick também, né? Mas eu convocaria. E, cara, agora a expectativa é a gente ver, né, como é que o time vai performar. Se vai continuar evoluindo, se vai seguir com aquela base de convocação e aquela base de time titular que foi nos 2 últimos jogos. Eu acredito que sim. Talvez com a alteração de se colocar o Vini no lugar do Rodrigo, ou até deixar o Vini no banco, né? Num primeiro momento, tudo que aconteceu com ele aí nessa última semana também, envolvendo bola de ouro e tal, e o fato dele não estar performando bem na seleção, talvez fosse até a hora de dar uma preservada nele no banco, mas a seleção não tá precisando de jogadores para decidir. E se tem um jogador que pode decidir é o Vini, então teria essa dúvida ali na escalação. Mas eu acho que o time base vai ser realmente parecido com o que foi o time titular das últimas convocações. Espero o Wanderson titular, espero o Igor Jesus titular, mas eu acredito que pode ser que esses caras estejam no banco. Mas eu quero te ouvir também, quero ver qual é a sua opinião, o que você achou da convocação, o que você acha que vai rolar, né, no time titular, na escalação que o Dorival vai escolher para começar essas 2 próximas partidas, o que você faria de diferente, quem faltou na lista, você convocaria o Neymar, tudo isso eu quero te ouvir. Fica aqui à vontade para comentar, dar o seu feedback aqui nos comentários, beleza? Sempre com respeito a opiniões contrárias, hein? Não vamos, né, exaltar os ânimos e discutir com os coleguinhas aí que comentarem, com um coleguinha aqui que criou o conteúdo também, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!